Sejam muito bem-vindos ao nosso 14º aulão sobre osciloscópio automotivo. E hoje nós vamos falar sobre bico injetor. Gente, existe assim muitas conversas sobre o bico injetor, o que o osciloscópio faz no bico injetor. E nessa aula, nesse aulão, eu quero tirar todas as suas dúvidas verdadeiramente aonde que é interessante você utilizar o osciloscópio para fazer o teste nesse camarada aqui que é o bico injetor. Nós vamos trabalhar hoje com bico injetor de injeção indireta, que é o carro que eu tenho aqui. Mas na máquina eu tenho um bico injeção direta para você verificar como que a gente consegue fazer esse teste. Então a ideia é tirar realmente todas as dúvidas suas sobre esse assunto. Gente, o bico é muito simples de se testar, não tem segredo. Ele só tem dois fios, coitado, né? Não tem mais nada. É uma alimentação e um pulso. Aqui dentro tem uma agulha que vai trabalhar conforme o enrolamento da sua bobina é acionado pela central. E lógico, né? Existe a sua forma de trabalho. Sua forma de trabalho é um pouco diferente da forma de trabalho do bico com injeção direta. Mas eu vou explicar isso para vocês também nessa aula, que eu espero que você goste e espero que ajude muito vocês, porque eu quero tirar assim as ideias e alguns mitos, né, que as pessoas falam a respeito desse tema. Então, gente, essa aula vai ser muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Gente, aonde você vai usar o osciloscópio para testar um bico injetor em um carro? Por exemplo, o carro não está legal, o carro está com algum problema. E aí você vai lá e você começa a fazer alguns testes nele. De repente esse carro pode estar falhando, de repente esse carro pode estar com uma falta de... Passou uma motoquinha gritando aí, você viu, né? Ela tentou gritar. De repente você pode estar com um carro aí que está fraco, né? Com algum problema assim. Ou de repente pode ser até um carro que o bico injetor, que está gerando código de bico injetor para você. Aí é onde você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o teste do bico. E lógico, né, gente? Todo carro que entra na sua oficina com problema de consumo, com problema de desempenho, você tem que fazer o teste do bico, né? Existem várias situações para você poder fazer os testes, mas principalmente, tá gastando, tá fraco, tá sem desempenho, você tem que fazer o teste do bico. Que teste? O teste pelo osciloscópio e o teste com a máquina de limpa-bico. Vamos primeiramente fazer o teste com o osciloscópio. O que você consegue testar com o osciloscópio? Você consegue testar o sinal dele, você consegue testar a corrente dele e você consegue testar o ruído dele, né? Para ver como é que está o barulho, né? Como é que está o funcionamento da agulha dele. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou vir aqui nesse carro, gente, ó, vem aqui. Esse automóvel é um HB20, já o nosso HB20 velho de guerra, e ele tem um bico injetor com 4 fios, como vocês podem observar. O que são esses 4 fios? 2 fios, ó, esses 2 fios mais grossos, eles são os fios do injetor de partida frio. Que esse carro aqui, ele não tem reservatório aqui, ó, tá vendo? Ele não tem um reservatório de partida frio, tem até os parafusos para colocar aqui, mas não tem um reservatório. E o que acontece? Quando tá frio, abaixo de 16, 17 graus mais ou menos, o que faz? A central, ela aciona um dispositivo aonde ela vai esquentar uma resistência que tem dentro do bico. E essa resistência vai fazer com que a temperatura do etanol se eleve, fazendo com que ele consiga entrar na câmara de combustão e já virar vapor e pegar, né? Senão ele não pega. E os outros dois, que são esses 2 fios mais finos, que você está vendo aqui, ó, esses 2 fios sim, são do bico injetor que faz o veículo funcionar. Então vou colocar aqui novamente, coloquei. O bico, gente, ele tem 2 fios, um positivo e um sinal, tá? Então vamos verificar esses dois aqui com o New Tecnoscópio para a gente poder mostrar para vocês. Bom, primeira coisa, vou pegar aqui o meu cabo, trazer meu carrinho mais para cá.
Pessoal, eu coloquei o atenuador aqui, ó, estão vendo? Porque o bico injetor, normalmente ele passa de 40 volts, 45, 50, então eu vou colocar ele aqui. Vou vir aqui, ó, vou deixar ele aqui. Aí você fala assim pra mim, ah, Celso, mas quando você vem aqui no NIL, em carrinho, casinha, ele não pede para colocar o atenuador, ele pede para colocar só quando é injeção direta. Gente, é que assim, ó, o NIL, né, ele está preparado, tá, para receber tensão até 40 volts. Mas 45 a 50 volts, você não vai danificá-lo. É interessante sim colocar o atenuador, tá? Mas se caso você não colocar, você vai conseguir ver o sinal sem nenhum problema. Mas é interessante colocar. A gente colocou, deixou sem essa informação, até mesmo para não confundir aquelas pessoas que estão se iniciando a trabalhar com o osciloscópio automotivo. Mas vamos lá. Vou pegar aqui a minha garra, vou colocar aqui. Coloquei o negativo e vou colocar aqui, ó, na agulhinha e vou colocar em um dos fios aqui do bico injetor. Coloquei no vermelhinho que fica do lado de cá. Agora, o meu NIL Tecnoscope, gente, ó, ele está regulado para 5 volts, 1x. Como eu coloquei o atenuador, eu preciso regular ele. 10x. Significa agora que ele vai até 50 volts. Só que 50 volts ainda é muito. Opa! Vou colocar com 20 aqui já é o suficiente. Vou dar um play e vou dar partida. Olha lá, pessoal, ó, já apareceu aqui um sinal. Eu coloquei ele com 20 volts, o tempo está com 10 milissegundos, que eu sempre deixo em 10 milissegundos para tudo. E já me apareceu aqui o sinal do bico injetor. Apareceu alguns sinais aqui do bico injetor, certo? Gente, vamos fazer o que para ficar mais legal? Vamos subir esse trigger aqui, ó. Vamos ligar ele. Vamos colocar aqui, ó, desligado. Vamos ligar, colocar ele no alto. Ó como é que ficou. Aí eu vou colocar ele aqui para baixo. E vou vir aqui na tensão, vou diminuir um pouquinho, opa, pro outro lado, vou aumentar um pouquinho, colocar mais para baixo, opa, aqui, e o tempo eu vou colocar uns 5 milissegundos, 2,5, para ficar um sinal bem interessante. Olha que legal que ficou esse sinal, gente, para eu poder explicar para vocês. Bom, aqui, o que está acontecendo aqui, gente? Deixa eu desligar o carro. Bom, primeira coisa, está acontecendo um pulso. Se você coloca o NIL no carro e não acontece esse pulso, significa que a central não está enviando pulso para o bico injetor funcionar, tá? E aqui, gente, ó, como funciona? Aqui eu tenho o 0 volts e aqui eu tenho 12 volts. Se você vir aqui com a régua, ó, opa, liguei o negócio errado aqui. Se você pegar a régua aqui, ó, e colocar daqui até aqui, ó, olha lá, ó, 13 volts, opa, 14 volts, coloquei na frequência o dedo, que é o quê? Que é a tensão do alternador, 14 volts, tá? E aí, o que acontece? Vem 12 volts aqui, por que vem 12 volts aqui? Eu coloquei aqui nesse fio, pode chegar aqui. Eu coloquei aqui nesse fio, ó, e esse fio é o sinal, então significa que o outro fio é o 12 volts. Então o que vai acontecer? Lá, aqui, ó, pode colocar no chão aí, Orlando. Aqui, ó, eu tenho 12 volts, em um eu tenho 12 volts, opa. Em um eu tenho 12 volts, no outro eu tenho sinal. Só que esse 12 volts que entrou aqui, ele passa pelo enrolamento e volta pelo outro fio. E quando ele volta pelo outro fio, ele é esse sinal aqui, ó, esse positivo aqui. Só que daí a central faz o quê? Ela joga pro 0. Então quando ela joga esse aqui pro 0, o outro está em 12. Então o que acontece quando você liga um positivo e um negativo em alguma coisa? Vai funcionar. E aqui não é diferente.
ele vai funcionar por um determinado tempo, que é esse tempo aqui, ó, que vem daqui até aqui, que é 2,86 milissegundos. Esse aqui é o meu tempo de injeção, aquele mesmo tempo de injeção que você vê no scanner, tá? Então aqui é o nosso tempo de injeção. Esse tempo de injeção, ele depende do quê? Depende de como você acelera. Por exemplo, se eu quero acelerar para o carro andar, o que vai acontecer? Esse tempo ele vai aumentar para jogar mais combustível para o carro ganhar aceleração. A hora que ele ganha aceleração, aí ele volta para o normal. Por quê? Porque daí ele volta aqui para o 2,86 como se estivesse na marcha lenta, só que a frequência aumenta, tá? Não 2,86, né? Um pouquinho mais, lógico, porque daí ele vai estar consumindo um pouquinho mais. Mas isso acontece. Depois, gente, eu tenho o quê? A hora que cessa essa informação, a hora que essa informação fecha, que tem que desligar o bico, ele gera uma tensão alta. Essa tensão aqui, que a gente chama de força eletromotriz, que ela não é desejada. E essa força motriz, ó, ela tá dando aqui, ó, 55 volts, estão vendo? E esses 55 volts aqui, ó, é o motivo da gente ter que usar o nosso atenuador, tá? E aí ele gera essa força contramotriz, que é uma força indesejada, e depois ele já volta para os 12 volts novamente, esperando o quê? Esperando o próximo acionamento. Então aqui eu tenho um acionamento a cada vez que o cilindro necessita ser acionado. E esse acionamento ele acontece quantas vezes por segundo? Vamos ver também? Vamos vir aqui, ó, pegar o pico aqui até aqui. Olha lá, ó. Ele acontece 7,94, 8 vezes por segundo, hertz. Então a frequência é de 8 hertz, 8 vezes cada 8 vezes cada, quer dizer, dentro de um segundo acontece 8 pulsos, tá? Por quê? Porque o carro está em marcha lenta. Quando você acelera, isso aqui vai para 30 e pouco. Ah, Celso, mas isso é importante para eu fazer o teste do bico? Não, isso é importante para você saber como que as coisas acontecem. Porque se a gente não sabe como que as coisas acontecem, a gente trabalha sem direção. Isso não é interessante. A gente tem que saber o porquê das coisas. Então aqui você já entendeu o que acontece. Agora, o que eu posso mostrar para vocês para a gente poder fazer um teste no bico? Gente, aqui eu tenho um sinal perfeito. Você analisa se você tem alguma anomalia, né? Algum tipo de onda diferente. É difícil? É difícil. Porque normalmente o bico injetor, quando ele está com defeito, a hora que ele esquenta, que está lá, né? Depois de, sei lá, meia hora, 40 minutos, já peguei vários casos assim, aí é que ele começa a ficar todo zoado, todo ruim. E esse defeito, muitas vezes a gente consegue pegar na máquina de bico, mas a gente também consegue pegar com esse camarada aqui, ó, que é a minha garra de corrente, tá? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai colocar a garra de corrente para ver o consumo desse bico. Pelo consumo, você consegue saber se esse bico tá bom ou não. Aí você faz o que? Você esquenta o carro, deixa ligar a ventoinha e analisa a forma de corrente. Mas isso você vai fazer, gente, quando você estiver desconfiado. Você não precisa todo carro chegar para você fazer uma revisão, você fazer esse tipo de trabalho. Por isso que eu estou falando para vocês, esse aulão aqui é um aulão pegado, é um aulão que eu mostro realmente como que as coisas acontecem. Não é para você achar, não, tem que usar em todos os carros. Não, não é assim. A vida não é dessa forma que o diagnóstico acontece, né? Seria muito bom, porque daí eu iria vender muito mais osciloscópio para fazer um teste de bico. Mas eu sei que não é assim. Então, o osciloscópio é bom? Muito. Precisa? Demais. Mas na hora de fazer o teste do bico, existe um momento de você saber aonde aplicá-lo, tá? E agora a gente vai aplicar o teste de corrente. Para isso a gente vai usar essa garra da Hantek. Pessoal, nós vendemos a garra da Hantek, tá? Nós temos ela para vender. Nós vamos colocar ela aqui dessa forma, ó, em 100 mV. E eu vou colocar ela aqui no NIL. Vamos
colocar aqui no new, no canal B. E eu vou colocar ela aqui, ó. Ah, gente, eu vou ter que colocar aqui no outro fio, porque aqui já tá abertinho aqui, ó. Pode chegar aqui, Orlando. Ó, vou colocar ela aqui, ó. Coloquei aqui, tá vendo? Eu abracei o fio, né? Eu deixei esse aqui já abertinho. Ó, abracei o fio. Opa, coloquei ao contrário. Vou colocar assim, bonitinho. Ó, abracei o fio. Só que agora eu vou pegar essa agulha e vou colocar ela aqui, ó. Eu quero comparar os pulsos. E eu vou vir aqui agora no New. Vou habilitar o meu canal B. E vou colocar aqui, ó, C10 mA, ó. C10 mA. 50 amperes é muita coisa. Vamos colocar aqui para 1 ampere. Vamos dar o play. E vamos dar partida no automóvel. Gente, ó, a gente já viu a corrente aqui, já pegamos a curva de corrente, tá? Só que ela tá ao contrário. Então existem duas formas da gente colocar ela de uma forma certa. Ou eu venho aqui e aperto o inversor, que tá aqui, ó, ela já vai mudar, olha lá, ó, pro lugar correto. Ou eu venho aqui, ó, pode tirar aqui. Ou eu venho aqui e simplesmente inverto ela. Quer ver o que vai acontecer lá, ó? Olha lá agora. Olha lá, ó. Tá? Mas eu quero deixar ela em pé aqui. Eu quero deixar ela para cima. Aí eu vou vir aqui e vou inverter. Inverti. Vou trazer ela aqui junto com o meu disparador do canal A para vocês verificarem, ó. Então aqui olha que interessante, ó. Eu tenho o acionamento da corrente exatamente igual, né, o meu tempo de injeção. Isso aqui, gente, é o que? É a minha curva que vai aumentando da corrente até chegar aqui. E quanto que ela está consumindo? Quanto que esse bico está consumindo? Aqui, ó. Em RMS não dá nem meio ampere, mas o pico, que é o que nos interessa, que é essa parte de cima aqui, tá dando 1.17. É aqui que você vai olhar, tá? Sobre se o bico está bom ou não está bom. Então se você vai lá, você pega um carro que você desconfia do bico, você aquece bem ele e você vai lá, coloca em um bico, no outro e vê a comparação dos quatro. Se um tiver muito disparelho, ele tá consumindo muita corrente, porque ele está com defeito, tá? Isso acontece muito com bico recondicionado. Tem que tomar cuidado com bico recondicionado. Agora vamos aumentar um pouquinho aqui o tempo. Quer dizer, a tensão e o tempo, para eu mostrar um detalhe para vocês. Ó, observem o seguinte. A Julie chegou aqui. Observem o seguinte, ó. Eu tenho aqui a curva que está aumentando. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Você vai ver um calombinho. Esse calombinho aqui, gente, é o momento em que a agulha desloca para cima, para injetar o combustível. Aí ela desloca e esse outro calombinho é o momento que ela fecha, tá? Então, na verdade, o bico ele tá aberto aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Esse é o momento que o bico tá aberto. Esse é o tempo da injeção e esse é o momento que a agulha realmente está sendo acionada, que ela não aciona exatamente no mesmo momento. Demora um pouquinho, tanto para abrir quanto para fechar. Então, esse calombinho aqui ele tem que existir, tá? Ele tem que ter. Se não existir esse calombinho aqui, pode ser que o bico injetor, que a agulha não esteja sendo acionada. Um outro teste que é interessante, se você quiser colocar aqui
que é bacana também, é o teste de ressonância com o nosso transitor 4 em 1, que é o que a gente vai fazer. Então eu vou vir aqui, ó. Vou ligar aqui nele. Vou vir aqui no canal C. Vou habilitar o meu canal. Vou colocar aqui para C. Vou colocar aqui em 500, não, vou colocar aqui em 200 milivolts. Vou colocar agora a minha agulha não, né? O meu transitor aqui em cima do bico. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, gente. Coloquei em cima do bico. E olha lá a ressonância dele, que interessante. Gente, essa amplitude da ressonância depende do canto que eu estou apertando aqui também. Então aqui, eu estou segurando levemente e a gente consegue ver o ruído do bico injetor. Isso também você pode fazer o quê? Você pode comparar entre os bicos injetores esse ruído. Então, dessa forma aqui, eu consigo fechar um diagnóstico muito interessante. Aí isso, o que você vai fazer? Você vai ir lá em todos os bicos e fazer esse tipo de comparação quando você está desconfiado de algum bico injetor. Se algum der diferente disso, você tem um problema. Deixa eu desligar o carro. Agora eu vou mostrar para vocês, depois que você fez esse teste, você tem que colocar o bico na máquina, tá, gente? Gente, a máquina, ela é o que testa o bico, na verdade, porque aqui a gente tem só a parte elétrica. Mas deixa eu desligar aqui minha garra, senão ela acaba com a bateria. Agora a gente tem que remover os bicos e colocar na máquina para quê? Para fazer o teste e a limpeza. E isso é muito importante. Se alguém falar para você que não precisa limpar, bico é mentira. Tem que limpar sim, tá? Menos de bico injeção direta, né, gente? Aí, injeção direta você só testa. Mas vamos chegar aqui para ver. Gente, aqui, ó. Deixa eu ver você ficar daqui, assim, né? Por causa da luminosidade. Pessoal, ó, eu tenho aqui a máquina da mecânica avançada. Essa máquina aqui é uma máquina que faz bicos injeção direta e injeção indireta. Ela tem um diferencial, que é aqui, ó. Deixa eu aqui, Orlando. Tá vendo aqui, ó? Ela faz indireta, GDI e piezo. Indireta 12 volts, direta GDI com 75 volts e direta piezo com 125 volts. Gente, aqui é assim. O carro com injeção direta, o bico com injeção direta, ele tem que ter uma tensão maior para ele poder acionar o bico injetor, tá? Ele tem que ter uma tensão maior. Então, as máquinas que tem no mercado hoje, elas, infelizmente, a maioria delas abre o bico com injeção direta com 12 volts, como se fosse um bico com injeção indireta. Isso pode danificar o bico injetor. E aqui não, aqui a gente tem o sinal correto. Isso é muito legal. Ah, Celso, mas essa máquina aqui, ela é de alta pressão? Ela vem aqui, ó, ela chega aqui até 8 bar de pressão, tá? Às vezes passa um pouquinho, mas o normal dela é 8 bar, tá? Então aqui tem um manômetro e ela vem até 8 bar. E aí o que a gente faz nela? A gente faz todos os testes, tanquedade, a parte de rotação, autoteste, né? Tudo aquilo que vocês já conhecem em uma máquina. O que tem de diferente nessa máquina aqui que me chama muita atenção é a possibilidade de eu aumentar a rotação dela para de repente eu destravar um bico. E aqui ela é muito versátil para eu fazer isso. E principalmente na parte da tensão alta. Aí você vai falar assim para mim: ah, Celso, mas o bico injetor com injeção direta, eu quero testar ele com alta pressão. Essa máquina ela não tem alta pressão? Não, gente, ela não tem alta pressão. Ela é a pressão de baixa. Aí você fala assim, mas não é suficiente o teste. Eu não consigo fechar um diagnóstico. Essa máquina, então, ela não me serve. Gente, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todo mundo tem que ter uma máquina limpa-bico na oficina. Quando eu tinha oficina,
Essa máquina era uma das máquinas que mais trazia dinheiro para dentro da oficina. Porque você tira os bicos, né? A maioria dos carros que entrava a gente limpava bico. E você cobra aí pelo menos aí 20, 30 reais por bico para limpar. E é um dinheiro que você coloca, você vem aqui, você testa, coloca aqui, é um dinheiro limpo. Aí você fala assim, não, mas eu não, se for para eu ter uma máquina de limpar bico que não faz injeção direta, com alta pressão, eu não quero. Ok. Mas você ter a possibilidade de fazer um pré-teste, é um teste 100% conclusivo? Não, não é um teste 100% conclusivo, porque ele só vai até 8 bar. E o certo realmente é você chegar até 200 bar, 150, dependendo do bico injetor que você está trabalhando. Mas essa máquina, ela custa umas 20 máquinas dessa, entendeu? E será que você vai realmente usar? Porque assim, gente, o bico injetor direto, quando ele está com problema, ele é um pouco mais fácil de você enxergar. Primeiro, quando ele está vazando, com a simples pressão dessa máquina, ele já vai conseguir mostrar que está vazando. Com 8 bar ele já começa a gotejar, quando ele está estourado. E quando ele está com um problema interno, com um problema de eletroeletrônico, o que vai acontecer? Você vai pegar no scanner. Deu no scanner, troca o bico, não tem o que fazer. E nunca troque só um bico. Se um pifou, o outro vai pifar. Troca o conjunto, tá? Agora a gente realmente não consegue fazer um teste em 40 bar, 50 bar, 60 bar, 70 bar, você não consegue fazer. Aí você vai do seu instinto. Se você desconfiar que esse bico não está interessante, você substitui, né? Se ele está gerando algum código de falha diferente, que tá alguma coisa, o carro está tudo ok, mesmo colocando o bico aqui dando ok, você ainda desconfia, você substitui, tá? Porque essa outra máquina, ela é um preço muito elevado e eu tenho certeza que você não vai investir isso, né? Se você não mexe com tanta frequência com carro com injeção direta. E vou te falar mais. Mesmo essas máquinas que o pessoal está vendendo aí a 80, 100, 105, 120 mil reais, elas não fazem o teste completo. Não, elas não conseguem fechar o círculo, porque você tem que fazer o teste em várias rotações e várias pressões, examinando o leque, alvo do jato, tá? E a vazão, né? Quanto que ele está injetando. E as máquinas não fazem isso, elas são visuais, você olha, mas você não tem certeza, entende? Então, uma máquina dessa aqui vai servir muito para você. E essa máquina, gente, ela custa, acho que é R$7.500. Ela é uma máquina que pesa quase 30 quilos. É uma máquina muito robusta de verdade. Ela já vem com 6 buretas e ela tem as adaptações. Tem muita adaptação aqui, gente, para você ligar. Aqui é bico de BMW. Então tem as de rosca, tem de encaixe, tem um monte de jeito. Então você vai conseguir fazer todos os testes. Bom, vou ligar ela aqui, ó, para vocês verem como que ela funciona. No caso aqui, ó, ela tá 12 volts. Esse bico aqui é com injeção direta. Aqui, eu vou dar o play. Ele vai gerar pressão, ó. Chegou até 8 bar. E vai iniciar o teste. Vou acender o LED. Com o LED, eu consigo ver o alvo do meu jato. E aí, o que eu vou fazendo aqui, ó? Eu vou... Aqui, ó, ele está travado em 1.2 milissegundos, a rotação também é fixa. Eu posso aumentar essa rotação, tá? Ó, para quanto eu quiser. Olha lá. Aí esse aqui é o contador. Vou subindo. Para eu testar verdadeiramente. Olha lá, ó. Consegue chegar mais perto, por favor? Ó, aqui você consegue ver se ele vai pifar ou não, ó. Ó, um já pipocou. Voltou. E assim, gente, nós sabemos que... Opa, tá passando um carro de som ali, ó. É o da pamonha? Nós sabemos que o bico injetor, ele chega até 7.000 RPM. Só que essa máquina aqui, ela possibilita você chegar numa rotação estratosférica, fazendo com que você consiga destravar qualquer bico que esteja travado. Ou pelo menos tentar, né? Vamos drenar. Aqui tem um dreno. E aqui tem o nosso ultrassom. Gente, esse ultrassom aqui, ele é muito potente, tá?
Ele é um ultrassom de alta frequência, com uma potência exorbitante, muito diferente do que nós temos no mercado hoje, tá? E ele vai fazer com que você consiga realmente fazer a limpeza dos bicos injetores com esse tipo de ultrassom. Nós desmontamos, né? A gente desmontou essa máquina para ver como que ele era, como que as coisas aconteciam, e ela tem uma pedra de peso desse tamanho, gente. Não, acho que eu aumentei desse tamanho, mas é uma pedra muito interessante. Tem nada a ver com o que existe no mercado brasileiro, infelizmente, né? Porque no passado as coisas que vinham de fora não era boa e as coisas nacionais eram muito boas. Hoje, por causa de custo, né? Muito imposto, não sei o que, né? Despesa, acaba diminuindo a qualidade, infelizmente, e fazendo com que os produtos de fora fiquem melhores, né? A gente pode ver pelos elevadores, né? Dá uma olhada nesse elevador aqui, eu mostro o elevador para os caras, pro pessoal. Gente, olha esse elevador que eu estou usando aqui. Um elevador fantástico, hidráulico, chinês, que é para 4 toneladas, muito bom. Aí você pega às vezes um nacional, não desmerecendo as fábricas nacionais, tá, gente? Aqui eu sei a dificuldade que eles estão sofrendo. E aqui, pessoal, ó, eu venho aqui, ó, eu tenho vários tipos de teste, ó. Tem teste 2, teste 3, o teste 4 é o teste de estanqueidade. Eu dou o play aqui, ó, e aí você vai examinar se tem algum bico gotejando. Olha lá, ó. No caso aqui, lógico, com 8 bar, você pode aumentar a pressão, ó. Vamos ver até quantos bar ela chega. Ó, vou aumentar a pressão. Ó, chegou a 10 bar. Vamos diminuir, senão vai explodir a bomba. Vamos deixar aqui com 6 bar. Ok. Vou dar um stop aqui. Aí esse teste aqui também é bem interessante, que ele vai aumentando a rotação. Vamos ver se é esse mesmo, né? Não me recordo, mas é esse mesmo. Ele começa aqui com 350, ó, e você vai analisando. Ok, vamos abrir o dreno. Depois tem A6, então são vários tipos de teste, tá, gente? Então um acelera mais, outro acelera menos, para você realmente tirar todas as suas dúvidas. E tem aqui o teste alto. Esse teste alto, ele demora mais ou menos uns 8 minutos. Ele acelera, ele desacelera, ele faz um monte de processo nos bicos injetores, que é muito legal. Para quê? Para que você possa ficar analisando se o bico em algum momento ele vai dar alguma diferença. Inclusive ele abre até o dreno nesse teste aqui, tá? Esse teste eu acho muito legal. Eu vou deixar o meu celular aqui, né, a máquina gravando, para você verificar esse teste por inteiro. Então eu vou vir aqui, eu vou dar o play. Pode deixar o tripé aqui de uma forma, Orlando, que ele consiga pegar todo o teste. Gente, olha que legal aqui, ó. Olha como é que tá o... Chega mais perto aqui, ó. Olha como é que tá o jato desse bico aqui e o dos outros, ó. Esse aqui tá com defeito, ó, tá vendo? Como que você consegue captar? Nossa, olha o tanto que ele tá injetando aqui. Um monte. Ah, lembrando, gente, que ele já tem todos os adaptadores, tá? Pro chicotinho, tudo bonitinho. Nossa, agora ele aumentou a vazão aqui demais, hein, gente? Sei não se a gente vai conseguir fazer esse teste por completo. Tem que ficar olhando se ele não vai extrapolar aqui a nossa bureta. Olha lá, pessoal, ele tá enchendo, tá enchendo.
Ficar atento se ele não vai extrapolar. Ó, ainda está na opção 1. Porque o bico realmente resolveu rebelar. Enquanto os outros estão bem baixinho, esse já está quase enchendo a bureta. É um teste bem mais longo. Tomara que eu não tenha que desligar. Nossa, encheu até o cabeça do bico. O bico até parou de funcionar direito. Vou ter que abrir o dreno aqui, gente. Não vai ter jeito, senão vai vazar. Opa, não abre. Deixa eu parar o teste. Abrir o dreno. Porque senão ele ia começar a vazar o líquido. Ou seja, o bico está com defeito. Então, gente, esse teste aqui, ó, ele faz o que? Ele vai, aí daqui a pouco ele para, aí ele abre aqui as buretas sozinho, sai todo o líquido, aí ele volta novamente, aí ele volta com uma rotação maior, aí volta com uma rotação maior, aí volta com uma... Isso aqui é um teste que eu falei que é uns 6, mas acho que é uns 8, 10 minutos que dura esse teste, eu não me recordo muito bem. Mas é muito legal, é muito interessante esse tipo de teste. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu tô sem o meu videomaker, que ele foi resolver um pepino lá em cima. E assim, espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que eu te tirado as suas dúvidas sobre o bico injetor. Beleza? Então, até o 15º aulão. Um abraço.